Bom dia! Bora começar? Oi, bem. Vou começar quase onde a gente parou a última vez. A última coisa, na verdade, não foi a última que a gente viu, mas a gente falou sobre essa funçãozinha. Função, na verdade, função zona até. Qual seria o tipo se eu tenho uma f, que ela é de A para B? Essa aqui é chamada a imagem, a função imagem da f seria de onde para onde? Ok, agora quero discutir só uma coisa, porque alguém me perguntou, eu deixei para falar depois eu esqueci. Quero explicar um pouco o que está acontecendo. Estou dizendo no nível coração, a ideia é que começa então com uma certa funçãozinha, que ela mexe com objetinhos, tá? Objetinhos, se quiser, pontinhos do A, e ela pega esses pontinhos do A e ela leva para os pontinhos do B. Nesse sentido, vou chamá-la de funçãozinha. E o que acontece é que, sobre essa função lá, ela é relacionada com a f, só que ela vai de power C de A para o power C de B. Essa aqui seria a f normal, fzinha, e essa aqui seria a f. Bem, posso pensar então que o que acontece aqui nesse processo é que eu shiftei ou elevei a própria f numa maneira que a antiga estava mexendo apenas com bichinhos do A, mandando para bichinhos do B. Essa nova opera no nível de coleções de bichinhos do A e manda essas coleções para coleções de bichinhos do B. E ela está fazendo isso numa maneira muito natural, como vocês, espero que perceberam, fazendo o homework de hoje para trabalhar com essas ideias. Então a ideia é que você começa com uma certa funçãozinha f, e essa coisa é uma versão boosted, como falar, dopada, sei lá, como? Não incrementada, elevada, tá? Elevada, ela opera um nível, no nível das coleções de A para coleções de B. Faz sentido? E isso é bastante usado em programação. Você tem uma funçãozinha, f, talvez tua f é o próprio sucessor. Então, se você operar a f, sei lá, no 2, você vai ver que ele é 3, ou, sei lá, o 4 vai para o 5. Agora, se você, no teu programa, manda com listas de números em vez de números, ou com conjuntos de números em vez de números, você queria shiftar a f, vou falar o nome comum que a gente usa é o mapf. Agora, o mapf, vocês podem pensar que é isso. Então, o mapf não seria mais uma funçãozinha de números para números, como foi a f, mas vai ser uma funçãozinha de listas de números para listas de números, ou conjuntos de números para conjuntos de números. Então, nesse caso, eu ia falar, essa funçãozinha não vai mandar o 2 para o 3, porque o 2 nem está no domínio dela, mas se eu tenho realmente uma lista de vários números, 1, 5, 6, eu não vou escrever um certo for para pegar dentro e ficar aplicando tudo mais. Vou falar, vou aplicar a mapf nesse. E a mapf vai mandar esse para onde? Onde o f é o sucessor, certo? Ok. Então, espero que entendamos que isso nos libera bastante. É uma ferramenta muito útil, porque em vez de trabalhar com numerozinhos que trabalho aqui, já sou capaz de trabalhar com coleções desses bichinhos através da mesma ideia da f. A ideia aqui não mudou, é shiftar tudo, sim, fala. Mas trabalhando com a ideia do médio da imagem, sim. A gente pode estabelecer alguma relação, por exemplo, entre o 6 e o 7, ou não? É só o conjunto, a gente não consegue... Não, ela opera apenas no nível de conjuntos. Então ela não faria isso. Então, sabendo só que, por exemplo, desconsiderando que eu sei que é o sucessor, mas certo. Como a gente disser, o f da f nesse conjunto, seria aqui... o 6, ele retorna no conjunto 2, 6, 7, eu não consigo saber que ela é a sub, por exemplo. Agora, sim, um segundo. Se você estivesse trabalhando com listas, e aqui você observar que isso saiu 2, 6, 7, você sabe
que a f mandou o 1 para o 2, o 5 para o 6 e o 6 para o 7, mas isso não é suficiente para concluir que é suc, certo? Agora, até pior, se isso operou aqui, em conjuntos mesmo, que essa realmente opera em conjuntos e não listas, você nem sabe disso. Talvez a f mandou o 1 para o 6, o 5 para o 2 e o 6 para o 7. Porque são conjuntos, não tem ordem. Ok. Bem, então é importante entender que essa ideia, essa função, visualizá-la como uma função dopada. Não vamos falar dopada, doped, sei lá. Um steroide, ok? Tipo, pega f e aí ela vira essa versão mais elevada. Ok. Eu botei bastante homework, eu espero que a gente está trabalhando. Um dos mais importantes para, não vou resolver, mas vou apenas mencionar, é investigar sobre ambas essas funções, a imagem e a pré-imagem, se elas respeitam as operações de conjuntos e quais elas respeitam. E tem os casos que elas não respeitam, mas se você falar, ei, será que se a f é injetora, então ela respeita e dá certo? Então tem uns exercícios do tipo, sei lá, A é de A, interseção B, pergunta é se isso acaba sendo isso. Isso que a gente vai chamar que a f respeita a intersecção. A f é imagem, certo? Alguém fez esse homework? Ninguém fez esse negócio? É? Não, mas o clicker era só chutar. O homework era demonstrar. Tem uma pessoa que... Já fiz essa questão semestre passado. Semestre passado não conta. Ok. Agora, e equivalentemente para as outras operações, por exemplo, eu vou querer saber se eu posso tirar, vamos dizer, essa coisa aqui. Faz sentido? Talvez aqui é uma família indexada, ou talvez uma família geral, sei lá o quê. É importantíssimo trabalhar nessas coisas, ver quais realmente são preservadas e não quais não são. E como falei, quando não tem igualdade, em geral, uma direção, uma é subconjunto de outro, e a outra direção é válida apenas quando você sabe mais uma coisa sobre a f. É importantíssimo esclarecer isso, trabalhar para tudo isso ficar claro. Mas eu não vou fazer o homework de vocês para vocês. Então a ideia é, trabalhem bastante em todos esses exercícios para entender o que está acontecendo. Agora, a gente viu a ideia de funções de ordem superior, higher order functions, e a gente viu que na verdade não é uma coisa tão nova, a gente está acostumado sobre esses conceitos desde cedo. E um exemplo que eu dei lá era a derivada, a derivação, vamos dizer. A ideia é que você quer um certo processo. Esse está morrendo. Você quer um certo processo que vai te levar, por exemplo, da lambda x quadrado mais 2x mais 3. Você quer que aplicar esse operador de derivação, ele vai te deixar, não? Ajuda a galera a derivar isso. Pronto. Então a pergunta é qual seria o tipo da própria D, e a gente percebeu que essa é uma função de ordem superior porque ela faz pelo menos uma das duas coisas: receber funções ou retornar funções. Nesse caso ela faz as duas coisas. Basta uma para chamá-la de higher order. Aqui a gente viu qual seria um domínio razoável aqui. A gente começou com essa ideia, reais para reais para reais para reais. E a gente viu que isso não é verdade. Se considerar ela assim, ela não vai ser mais função. Porque tem funções, ou seja, pontos no domínio dela, que não são deriváveis. Então uma melhor ideia seria considerar apenas o conjunto de todas as funções que são deriváveis e suas derivadas também são deriváveis, e suas derivadas deriváveis. E turtles all the way down, como eles falam, seria tipo... e a gente falou que, se eu tenho um simbolizinho para isso, acho que eu usei isso, lá, esquecem isso. A ideia é que, agora posso dizer que a derivada é uma função mesmo. Esse é o conjunto de todas as funções de reais para reais que são deriváveis, para sempre, e esse é o mesmo conjunto. Ou seja, nesse caso, a D pode considerar como um endomapa. Mas, alguém poderia falar, ei,
olha, vamos considerar a derivada realmente uma operação de funções de reais para reais para funções para reais. Só que eu vou aceitar que eu vou perder a totalidade. E chegamos assim num conceito novo, onde denotamos assim e chamamos de função parcial. Então, informalmente, uma função parcial é tudo que a gente sabe sobre uma função se eu apagar a condição da totalidade. Então, se eu quero pensar uma função parcial como um black box, a única coisa que muda, posso até pensar de novo que tem rótulos. Aqui agora é meu black box, aqui é o cabo da entrada, aqui é o cabo da saída. Então, ele parece, o hardware parece, de longe, parece igual. É uma caixa com 2 cabos, você bota coisas aqui. A única diferença é que essa máquina não garanta que para qualquer bichinho que ela vai acertar, qualquer bichinho lá, você vai observar uma saída aqui. Pode ser que você bota aqui, vamos dizer que essa é uma de naturais para naturais. Se eu botar aqui o 5, se isso fosse função, eu tenho certeza que aqui vai sair o f de 5 e esse bichinho vai ser um natural. Se minha função é parcial, eu não tenho essa certeza. Pode ser que vai sair uma coisa, mas pode ser que nada vai sair. Mas ainda tenho a universidade, então eu sei que se sair aqui uma coisa, o f de 5, amanhã vai sair o mesmo objeto e nunca vai sair outro projeto daqui, dando o mesmo negócio. Mas ela pode me deixar na mão. Como a gente fala, vou denotar isso assim, como se fosse um programa que caiu num loop infinito. Vocês podem pensar que essa coisa aqui é o compilador mostrando o dedo para você que não vai retornar nada. É uma piada bastante conhecida, né? Essa ideia. O nome oficial não é dedo, não, é bottom. E a ideia é que representa a ausência de um valor que caiu, de um processo que caiu, que nunca retornou nada, e nem vai. Bem, e denotamos as funções parciais com essa setinha meio bugada aqui, ela não tem uma perna, só para enfatizar que realmente são parciais. Então, com esse conhecimento, eu posso considerar que o D agora é um operador parcial de funções para funções. E a pergunta é, alguém já trabalhou com funções parciais? Silêncio. Programando, quer dizer. Tem um que sabe que ele trabalhou com funções parciais e o resto... Trabalha com porteiros que não tem nenhum retorno, certo? Está falando ponteiros que apontam para o nulo? Não. Calma. Para o resto, cada vez que você tem uma função, as funções que você chama funções de programação, se eu perguntar qual é o objeto mais próximo que a gente tem para representar essas coisas no mundo matemático, a resposta não deveria ser funções. Porque todas as funções que vocês programam, vamos chamar elas de programas, por enquanto, pode ser que elas não terminam. Eu vou chutar que aqui ninguém trabalhou em alguma linguagem de programação que não tem recursão livre, ou while, ou for. Estou certo? Tem alguém que programou alguma linguagem que não tem alguma dessas coisas? Assembly não tem. Qual seria? Como? Você não tem o quê? Assembly não tem, né? Tem sim. Tem sim. Basic que eu lembro não tem. Tem sim, claro que tem. Tem. Aquela descrição de hardware, conta? Peraí, mesmo se você tem um goto e esse goto pode apontar a qualquer coisa, isso é um while, né? Ou seja, minha afirmação não foi refutada. Ou seja, não tenho direito de falar que esses programas que estou escrevendo são funções. Porque funções têm totalidade e univocidade. E minhas coisas, na verdade, não têm nem univocidade, mas vou deixar isso para outro dia. Mas com certeza não tem totalidade. Porque um programa talvez nunca vai retornar, vai cair num loop infinito e vai ficar lá esperando para sempre. Então qual seria o valor que ele retorna? Então quando você escreve, vamos voltar porque essa coisa é errado pensar que isso corresponde numa função, vamos chamar de f. Isso, alguém poderia falar, parece que corresponde numa função de inteiros
para inteiros, que não é verdade. O primeiro problema seria, como a gente já discutiu, que o int não tem uma infinidade de valores, mas isso eu quero esquecer, quero me permitir esquecer, porque a ideia é que você quer trabalhar com inteiros. Isso é um detalhe pequeno. Mesmo se eu trocar esses inteiros matemáticos, que é um conjunto infinito, para um conjuntinho dos próprios inteiros da tua máquina, isso ainda vai continuar sendo falso. A coisa mais próxima que temos seria essa coisa aqui, porque ele não garante que vai retornar um int. O que esse garante é que, se retornar algo, esse algo vai ser um int. Mas pode ser que toda f fique lá no while true, faça nada, ou pode ficar chamando recursivamente ela mesma sem nunca sair da recursão. Então, também pode ser que a tua máquina explode, ou outros casos mais brutais, mas de qualquer forma não faria sentido considerar que essas são todas totais. Então, na resposta, se alguém já trabalhou com funções parciais, sim, todos vocês trabalharam apenas com funções parciais, com garantia. Acontece que umas funções delas realmente são totais, mas a garantia da linguagem é até parciais, não mais. Agora, existe um problema um pouco de terminologia, de gramática, função total e função. Agora, quando a gente trabalha principalmente com funções, o que a gente tem chamado até agora de funções, a gente fala, beleza, quando eu falo função, eu quis dizer total e universidade, essas duas coisas. Então, função para mim significa função total. Quando a gente trabalha mais com funções parciais, faz mais sentido escolher que o padrão adjetivo desses dois seria o parcial. E nesse caso, quando eu vou querer referir o que a gente chamou até agora de função, eu vou chamá-la de função total. Então aqui, quando a gente chama função, a gente quis dizer função total, e funções parciais, a gente fala função parcial. Mas em outros contextos, pode ser que o acordo é que, olha, a função quis dizer função parcial, se acontecer que é total, eu vou chamá-la de função total. O que eu falei que tem um problema de gramática é que, então, para a gente, uma função parcial pode ser que ela nem é função. E isso é meio bugado na gramática da nossa linguagem mesmo, porque quando a gente aplica um adjetivo numa coisa, essa coisa nunca deixa de ser o que ela era. Se eu falar, sei lá, é uma pessoa alta, com certeza é uma pessoa, né? O alto é um adjetivo que descreve mais uma propriedade dessa coisa. Mas nesse sentido, quando a gente fala função parcial, ela não é função, certo? Porque função, para a gente, quis dizer isso. Entendemos esse detalhe? Okay. Acontece bastante em matemática, em geral, a gente tenta escolher a terminologia e adjetivos que têm essa propriedade legal, que eu falei, mas às vezes acontece que não tem, ok? E cuidado, porque às vezes você se engana, falar, por exemplo, vamos dizer, a gente definiu junto à função constante, que inclusive eu troquei o nome para não ter mais essa briga de depende qual função é constante e qual não, aí uma coisa vamos chamar de invariável, a outra constante. Mas só falta que você chama, essa função constante, falta que você escolheu chamá-la de função constante, não te dá o direito de ter certeza que ela é uma função. Agora, se você escolher chamá-la de função constante e ela nem é função, você fez uma escolha péssima de chamar uma coisa de função constante. Imagine se eu escolher chamar a função de constante de conjunto constante. Seria bizarro porque nem conjunto, tá? Mas eu espero que entendemos o que eu quis dizer com essa ideia. Então, para a gente, função vai continuar sendo isso. E a gente vai usar esse termo quando quero explicar isso. Os outros caras que trabalham mais com funções parciais, eles usam esse termo como padrão. E isso para especificar, não tem esse problema de abuso de gramática, de linguagem, porque cada função parcial é uma função total. Faz sentido? Não? Porque parcial não obriga a função deixar certos valores sem retorno. É apenas que uma função parcial não tem a obrigação de retornar sempre. Então, a função sucessor, que realmente que a gente chama de função, é uma função total, o cara que trabalha com funções parciais, ele considera ela também como uma função parcial. Ela não quebrou a univocidade, que era a única regra que ele tem. Agora, acontece que ela tem mais uma propriedade. Então, para ele, que chama função de funções parciais, quando ele fala função total, ele não tem essa coisa bugada que a função total talvez nem chegue a ser função. Ela sempre vai ser função também. Ou seja, uma função parcial não é obrigatoriamente que tem certas entradas que elas nunca vão retornar. Certo?
Poderia chamar uma função assim, propriamente parcial, para enfatizar que com certeza tem certos valores que ela não vai retornar nada. Mas função parcial não obriga a isso, não, o termo. Ok. Agora alguém pode perguntar, ok, temos funções então totais, que significa total é universalidade. Temos funções parciais, onde eu apaguei a totalidade. O que acontece se eu apagar a universalidade? É deixar a totalidade, né? Aí, aqui chegamos na ideia, que eu acho que todos já ouviram pelo menos o nome, de funções não deterministas. E lá chegamos, por exemplo, quando você chama a random, de qualquer linguagem, a ideia é que se chamar no mesmo argumento, ela vai mudar os valores. E isso não é capturado nem para as funções parciais, nem para as totais. Aí a gente chega no conceito de funções deterministas, onde tem a totalidade, mas não tem a universalidade. É um homework interessante para ver. Vou usar essa notação aqui de função não determinista de A para B. E a pergunta é, se você não tem esse tipo de coisa, certo? É um tipo de coisa a função não determinista. Se você não tem esse tipo de coisa, como você pode implementá-lo usando os tipos que você tem? Então chega um cara que tira onda da tua cara que você não tem funções não deterministas. Será que você pode falar, ok, posso emular essa ideia? Posso implementar essa ideia da mesma maneira que Moisés tinha implementado uma outra aula? Nem lembro o que foi, mas a gente já viu certas implementações. E eu vou deixar isso para pensar em casa, como que vocês podem definir esse conceito de função não determinista. E vou perguntar umas coisas bem mais simples, só para entender a ideia do que eu quis dizer quando eu falo bora implementar. Então, temos vários tipos de coisas que a gente já conhece desde o início. Temos números, certo? Temos conjuntos, tuplas, n tuplas, sequências, famílias, funções. Okay? Pergunta, se alguém roubar de mim as sequências e as famílias, então, eu tinha sequências, eu tinha famílias, mas não tenho mais. Agora, eu posso falar, ok, eu perdi uma coisa essencial para mim, ou eu poderia falar, peraí, porque agora tenho funções, e talvez eu consiga usar funções para implementar sequências, e talvez consiga usar funções para implementar famílias. Isso quis dizer que o desafio aqui é como que você vai... Você precisa definir, então, o que significa sequência. De novo, definir, não vai ser um tipo primitivo, é definir o que significa família indexada por um conjunto I caligráfico, para qualquer I. A pergunta é, temos alguma ideia de o que eu vou definir para ser sequência e o que eu vou definir para ser família? E tuas definições, você precisa mostrar também como que esse objeto na implementação está sendo usado. Acho que o que Moisés tinha implementado foi a 3 tupla a partir da 2. Eu acho. Foi isso, foi? Foi. Ok, então o que queremos implementar agora é a sequência a partir de outras coisas, outros tipos. Então, depois de definir o que vai significar sequência agora, a gente precisa falar também como usar essa coisa. Então, qualquer coisa que meu amigo consegue fazer com sequências, eu vou conseguir fazer com minhas sequências. E a mesma coisa sobre famílias. Qual a ideia? Sequência de poder usar conjunto e função e relacionar os dois conjuntos de uma determinada Calma, forma. quero que você fale de uma maneira menos... Estou pensando do lado do coração. Tá, não, peraí. Então não consigo entender bem teu coração neste momento. O que eu queria seria uma definição pelo menos meio formal, no sentido de chamo sequência isso. Se eu tenho essas coisas, ou sei lá o quê. E isso vai envolver apenas conceitos claramente aceitos e definidos, certo? Não posso falar um bocado de coisas, um depois do outro, sei lá. Não, quero usar os tipos que eu conheço. Tirone? Vamos tentar aqui uma sequência de N elementos. Não, é sequência sempre infinita aqui. Quando eu quis dizer sequência aqui, é infinita, ou seja, esse nzinho pega valores... Ou, se eu tenho uma sequência... Meu amigo, quando ele fala que ele tem uma sequência, não deveria ter escrito aqui, maiúsculo. Isso quis dizer que ele tem definidos todos esses objetos, certo? Uma infinidade deles. E aqui ele tem definidos todos aí para qualquer izinho. É a função que retorna, que recebe o natural e retorna o AI. Ok, então,
chamo de sequência qualquer função Que recebe o reino natural. ou A, sei lá, A de... Aqui, cada função A de naturais para... Conjuntos A ali. Para um certo conjunto A, certo? Aqui a ideia... Se eu tenho um certo conjunto A, para qualquer função de n para A, então aqui faltou falar aqui sobre essa. Seria errado você falar que a sequência seria o range dessa função? Seria errado, porque o range dessa função é apenas um conjunto. Você não tem mais informação de posições. Ok? Então, e agora preciso falar como que eu vou usar, ou quando o meu amigo lá escreve A5, que ele quis dizer o quinto membro da sequência dele, como vou acessar essa coisa? A de 5. E como eu gosto de introduzir açúcares sintáticos também, vou falar, eu defino esse negócio para qualquer n para ser esse bichinho. Pronto, agora eu posso usar até a notação dele. E eu já tenho sequências. Ou seja, nesse sentido, uma sequência não é nada diferente do que uma função com domínio naturais. Se a função tem um domínio natural, se você tem uma função que tem domínio naturais, você pode visualizá-la como ou uma função ou como uma sequência. Qual sequência? Essa. A0, A1, A2. Qual foi a obrigação de uma sequência antigamente, quando a gente encontrou isso? Que são determinados todos esses objetos, um para cada natural. E a função garante o quê? Para cada bichinho no seu domínio, determina um bichinho aqui. Ok, sequência, aqui eu preciso falar, na verdade, dado conjunto A, chamo de sequência no A, qualquer função dessa. Ok. Família, o que eu preciso para implementar famílias? É a mesma coisa, só que troca os naturais pelo... Certo, só vou trocar os naturais para o I e pronto, nada vai mudar. Ok? Esse tipo de ideia é bastante na nossa cabeça de implementar certas coisas, porque o que a gente vai apreciar na unidade 3 é que, na verdade, a gente só precisa conjuntos. Todo o resto a gente vai implementar a partir de conjuntos. Todos os outros tipos. Então, a ideia é que qualquer afirmação que a gente vai ver em matemática, qualquer assunto de matemática, qualquer, sei lá o que, análise, álgebra, geometria, sei lá o que, pode ser implementada como conjuntos, ela vai acabar sendo uma afirmação sobre certos conjuntos, pertencendo a certos conjuntos, e nada mais que isso. Parece, nesse sentido, uma assembly de matemática, porque seria o mais low level que a gente vai usar. Bem, então espero que faz um pouco mais sentido agora a minha pergunta, como vou implementar funções não deterministas, ok? E espero que a gente vai conseguir fazer isso. E a mesma pergunta seria como que você vai implementar funções parciais, por que não? Você pode falar, peraí, será que com as coisas que eu já tenho eu consigo implementar funções parciais? Ok. E agora vou discutir um pouco um homework que Tironi me perguntou em algum momento, não lembro quando, que tem a ver com a restrição. Espero que lembramos que se eu tenho uma f que ela é de A para B, a gente definiu o que significa a restrição de f no x. Qual foi o domínio e o codomínio dela? E o que eu preciso saber sobre o x? Certo? Para qualquer subconjunto de A, esse bichinho definido é o quê? Toca uma, sim. Como? É uma função de x para b, exatamente. Mas isso não é suficiente para definir essa função. O que mais preciso dizer? Como ela comporta? Como ela comporta? Alguém? Ou eu vou falar onde que ela mapeia o aleatório xzinho dela, ou eu vou falar com lambda. Escolhem. Como que ela comporta? Não, está confundido com a característica, sim. Ela leva x
Sim. É assim que ela comporta. Certo? A única coisa quando eu visualizo isso como uma caixa preta, é apenas se você botou um filtro lá na entrada, que ela vai deixar passar apenas os membros de Xijão. Mas assim que passar, comporta da mesma maneira com a F. Ok? Ok, mas a pergunta de Tirone, que faz tanto tempo que ele perguntou, que ele esqueceu da definição. Aí foi, qual seria o tipo dessa? Agora, cuidado, na minha expressão, eu tenho um buraco. Então, vamos lá pensar qual é o tipo dessa coisa. De longe, que tipo de coisa? Pode de A. Peraí, de longe, que tipo de coisa é? Dos tipos que a gente conhece. Seria uma função. É não um conjunto. Pode ser de A um conjunto. Então, de longe, eu sei que vai ter um certo domínio e um certo codomínio. Ok? Agora, bora lá. Para decidir o que eu vou botar no domínio dela, basta perguntar que tipo de coisas boto aqui? Conjuntos, mas posso ser bem mais específico, porque minha F é de A para B. Ou seja, o que eu vou botar aqui? Ok. Ok. Então, ela pega bichinhos aqui dentro, que são subconjuntos de A, e agora, para responder, para resolver o exercício, vamos dizer, eu preciso dizer qual é o codomínio. Ou seja, se eu botar aqui um certo subconjunto de A, qual vai ser o tipo que toda essa coisa vai assumir? Ok. Vamos lá. Vai ser uma função de algum lugar para algum lugar. Ok? Essa coisa é fácil responder. B, ok. E agora a pergunta é, essa função, assim que eu vou dar uma entrada aqui, qual vai ser o domínio dela? A mesma entrada. E agora eu sinto uma dificuldade. Eu queria escrever aqui x, certo? Só que isso não faz sentido nenhum, o x não apareceu em lugar nenhum. E eu queria denotar onde x é a tua entrada. Não é? Qual o problema aqui? Eu estou misturando as entradas com os próprios tipos, que moram em níveis diferentes para a gente. Ou seja, não tenho acesso nesse x, não faz sentido, pensando assim, que essa coisa pode depender na entrada dela. Um tipo de uma coisa pode depender na entrada dela. Só que existe realmente, em teoria de tipos, em certas linguagens de programação, existe a ideia de dependent types, onde eles te permitem literalmente escrever tipos onde aparecem coisas da tua entrada. Aqui, por exemplo, eu poderia falar, meu domínio não é o parser de A, vai ser o parser de A, mas vou falar, pegando um certo xinho de parser de A, ela retorna uma funçãozão do xijão, não um xinho, desculpa. Pegando um xijão, que é do tipo parser de A, ela retorna uma função desse xijão que ela pegou para o B. Isso é, se eu tenho acesso, se eu posso escrever coisas com dependent types. A gente não vai fazer quase nada com dependent types, então isso não é uma resposta válida para esse exercício. Não é o que eu estava esperando ver, porque não temos acesso nisso agora. Então a pergunta continua, porque começamos bem aqui, foi parser de A. E aqui eu preciso escrever algo. E agora vou deixar todos pensar junto com o Tirone. Não, agora vocês vão resolver isso para a próxima coisa. O que eu posso escrever aqui? Minha versão, para resolver isso, para tipar isso, vai ser pior que a dependent types. Porque na minha informação não vou ter essa informação que, dado um certo x, aqui vai ser de x para b. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é juntar todas essas funções aqui para qualquer possível entrada que ele me deu,
unir essas coisas e retornar. É falar que meu codomínio vai ser isso. É pior do que a outra opção, porque meu tipo não tem essa informação extra sobre o que vai retornar. Então, se eu tenho esse tipo que vou escrever lá, assim que você vai me dar um x aqui, eu sei que você vai retornar uma função que tem domínio um subconjunto de A, que talvez não esse, e tem codomínio B. O B eu sei, está de boa. Mas aqui... Então, a ideia seria que construir aqui um codomínio que é suficientemente grande, então que vai incluir qualquer possível função com qualquer possível entrada que você pode pegar aqui. Mas de fato é um conjunto de funções. É um conjunto de funções, não é um conjunto do parceiro de A. Peraí. É um conjunto de funções, mas você não consegue escrever esse conjunto de funções apenas com essa notação, pensando aqui. Faz sentido o que eu falei? Eu entendi. O negócio é que, porque, por exemplo, se a gente soubesse que era o x, que a gente não sabe, sim? que não sabe, era direto, era só um conjunto, não era um conjunto de funções. Sim, se você tivesse lá, vamos escrever a resolução dos dependent types. Se você soubesse que isso, se você pudesse fazer isso, aqui você ia falar apenas x lá b, que é uma informação bem mais legal do que a gente consegue agora. Ok? Calma um segundo. Fale. Mas como a gente não sabe, não pode usar essa notação do x. Esqueça isso? Mas ainda assim essa entrada não deveria ser um conjunto parcial de A também? A entrada aqui? Aqui? Ali também não deveria ser algo... Não. Aqui? Sim. Não, vamos ver por que não. Se botar aqui... Não é aleatório, mas não deveria ser algo que está no parcial de A. Deveria ser qualquer coisa que está no A. Não uma coisa específica, porque a gente não sabe qual a entrada que a gente recebeu. Certo. Então aqui... Tá, vou deixar como... Maurício, como? Pode usar set building? Pode. Por que não? Seria o conjunto das funções de x para b, x1 para b. Todas as funções f, todas as f tais que f é... De x1 para b. Sim. E x1 pertence ao parcial de A. Pertence? A. Tenho um problema. Tua ideia é maravilhosa e teu problema é no que tu escreveu, não no que tu pensou. Ok? Meu problema é se eu escrever dessa maneira, aqui apareceu o x livre de novo, mas eu não tenho x. Então, pego uma função, quero ver se ela vai entrar no teu conjunto ou não, vou testar isso, eu já não sei como decidir sobre essa função, se ela tem esse domínio, esse codomínio, porque eu não sei qual é esse x. Mas é só trocar uma coisa para uma palavra aqui, duas. Para todo x, não pode ser uma função ter um domínio todos os x's ao mesmo tempo? Ou seja, teu codomínio, você pode considerar o conjunto de todas as funções, tais que ela tem um domínio, são de x para b para algum, ou seja, aqui é escondido existe, se eu deslugarizar isso, existe x no parse de A, tal que a f é uma função desse x para b, ou equivalentemente você poderia escrever, existe um x, será subconjunto de A, tal que dom de f igual a x. E nesse caso você precisaria falar e code de f igual a b. Agora, uma outra maneira de escrever exatamente isso seria pegar todas essas coisas aqui, todos esses conjuntos, e unir. Quando x está no parse de A. E se não me engano, é essa resolução que eu tenho. Eu achava que era alguma interseção que tinha lá na resolução. Se a interseção é errado, preciso mudar. Não faz sentido intersetar. Intersetar isso vai ser vazio, com certeza. Faz sentido, ou seja, você pega todas essas funções para todos os possíveis x's, esses conjuntinhos, você junta tudo numa sacola grande e esse vai ser teu codomínio. E a gente observa que esse é mais pobre, esse tipo, essa informação, do que essa que eu sei que realmente, que se você me dar essa entrada, esse xão, eu sei que a saída vai ter domínio x. A união é
Não, a união está unindo todo esse conjunto. O conjunto de todos os conjuntos de x1 para b está escrito x1 lá. É exatamente a mesma coisa que está escrito assim. Por isso ele pode ser de A para B, só aí, morreu? Como? A união de todos os conjuntos que pode ser de A para B. É assim que eu escrevi, o que eu estou falando. Mas por isso direto que pode ser. Aqui? Isso. Não, porque agora não é mais... Não varia nada agora. Esse conjunto só tem um membro, não tem nada variável aqui. O x está pagando nada. Esse vai ser o singleton. Isso vai ser, toda essa união vai acabar sendo o próprio pode de A para B, que não é o que eu quero, certo? Ok. Como? O pode de A também nem está dentro no meu negócio. Sim. Não pertence. Bem. Ok. Talvez a gente vamos chegar a só brincar um pouco com dependentes, porque são legais para programação demais. Ok. Agora, para terminar a ideia de higher order functions, e se a gente entender isso, eu vou ficar feliz. Uma das ideias mais importantes dessa disciplina, eu sei que eu falo isso para várias ideias, é chamada currificação. E vamos ver o que isso acontece. A ideia é a seguinte, eu não falei nada sobre isso, né, com vocês, né? Não, ok, bora lá. Então a ideia é a seguinte, você trabalha com uma certa linguagem de programação, teu amigo trabalha com uma linguagem de programação diferente, obviamente vocês querem tirar onda um do outro. Então vamos dizer que a tua linguagem de programação não te permite definir funções, não pode definir funções de realidade maior que 1. Bastante grande essa restrição. Acho que ninguém aqui trabalhou com uma linguagem que não te permite definir funções de realidade mais que 1, certo? Agora, mas ela te permite definir funções de ordem superior, higher order. Teu amigo trabalha, vamos dizer, com algo que parece C, ou seja, não é higher order, mas pode definir realidades maiores que 1. E vamos dizer que ele conseguiu definir uma certa função interessante, xy, de realidade 2. E ele está usando essa coisa para calcular valores. Vamos dizer que essa foi... não é a função mais interessante da vida. O que está acontecendo? C é de higher order. De jeito nenhum. Você pode mais, Higher order. Como? Você pode passar uma função como parâmetro. Não sabe não. A C? Pode passar um ponteiro. Não, eu falei um segundo. Ponteiro não é uma função. O ponteiro é apenas um número que aponta em algo, no teu endereço. Você não pode escrever, se você tem int g, blá blá blá, e você quer definir uma f, então forma que você vai chamar depois f de g. Você não pode. Você precisa de ponteiros. Por quê? Porque na tua linguagem não é permitido passar função. Aí você faz uma gambiarra para emular essa ideia. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Então, voltando, a gente está numa certa linguagem parecida de C, C++, Java, sei lá o que, não importa. Onde ela não é higher order, mas ela te permite definir funções de realidade maior que 1. Entendemos esse ponto do ponteiro porque Douglas tem razão, no sentido de quase todas essas linguagens que a gente vai ver, qualquer uma pode fazer qualquer coisa que a outra faz, mas quando a gente fala que não tem essa ideia lá, é porque para tentar fazer algo assim fica algo esquisito, que seria um ponteiro nesse caso. O compilador vai gritar aqui, não vai deixar fazer isso. Bem, então voltando, vamos dizer que aqui essa coisa é muito difícil para, sei lá, fazer o quê? E ele fica aqui usando essa funçãozinha dele, no sistema dele, chamando f de 5, 6, e ele observa o resultado que é 11.
certo? Vamos supor que é impressionante isso, ok? Agora, ele está tirando onda da minha cara porque eu não consigo definir isso na minha linguagem. Mas antes de eu começar a pensar em será que eu jogo fora a minha linguagem, eu adopto a linguagem dele, quero pensar se eu consigo realmente definir uma função na minha linguagem que eu vou conseguir usar para impressionar meus amigos calculando esses valores que ele consegue calcular também. Então a ideia é que a gente tem acesso numa operação mágica, vamos dizer que isso é uma operação dada, certo? Que realmente é de realidade 2, não importa. E ele consegue, praticamente eu defini a própria ideia agora, não faz muito sentido, mas ele consegue chamar a f dele e ele pega os resultados consultando essa operação primitiva d, ok? O que eu vou fazer? Como que eu vou definir uma função que ela vai me permitir calcular essas coisas que são, obviamente, preciso de 2 argumentos aqui. Se a única coisa que a minha função, a minha linguagem me permite fazer é definir funções de realidade 1. Pois é, ok. Eu deveria ter falado isso. Eu não posso roubar de jeito. Então vamos dizer que a minha linguagem não me permite usar tuplas como produtos cartesianos no domínio. Certo? A sua linguagem ela retorna ela mesma? Vai retornar o quê? Retornar ela mesma? Minha linguagem vai retornar ela mesma? Ela pode retornar... Tipo, se eu estou trabalhando em Python, Python vai retornar Python? Não entendo. É mais o que eu estou falando, né? Tá. Ok, vai. A sua função, ela pode retornar ela mesma? Se for... Recursiva, ela é recursiva. Acho que ele está dizendo outra coisa, ou não? Ela pode chamar ela mesma. Você tem recursão, as duas linguagens têm recursão. Então dá pra fazer. Como? Chama ela imperativamente. Não, fale um pseudocódigo pelo menos. Eu ia definir a efisão. Vamos chamar isso de efisão, ok? Eu quero... A função que chama sucessor. Galera, fale. A função que chama sucessor, chama até chegar no valor... Em vez de descrever com palavras assim, pode falar ponto para ponto o que é para escrever aqui? A f de que seria o quê? Eu retornaria o quê? X mais 1. F de x mais 1. Mais su. F de? Su. F de suc. Peraí, eu quero definir uma função, certo? Então eu preciso falar qual é, o que ela vai retornar se ela for dada qualquer valor. Eu preciso explicar também que como que eu vou usar essa coisa para calcular um processo que é obviamente binário. Tem 2 entradas aqui. Faz sentido o que eu estou dizendo? Recursão, e essa coisa não vai te ajudar aqui. O que eu preciso aproveitar aqui é o fato que a minha linguagem é higher order. E isso quis dizer que ela consegue retornar funções. Então vamos lá, a ideia seria, como que eu vou acabar chamando essa coisa? Eu vou acabar chamando minha f no 5, e ela vai, a f de 5 vai ser uma função de realidade 1 de novo, porque eu só tenho realidade 1. E em tal forma que se eu chamar o 6 nessa função, isso vai acabar sendo o d de 5, 6. Ou seja, eu vou ver 11. Essa é uma ideia profunda e não é para entender assim num segundo. Vamos lá. Então, eu vou construir uma função fzão, que vai ser a currificação da fzinha, como a gente fala. E a ideia é que, como ela comporta, ela vai pegar a primeira coisa que eu vou querer ser o meu argumento, ela vai construir uma função no corpo dela, que essa função, o que ela faz, seria, ela vai construir, se ela receber o 5, ela vai retornar essa função. Agora, se eu retornar essa função, basta depois pegar outra entrada aqui do 6, e botar nela e ver o que ela vai retornar. Fala. Beleza, eu tenho uma ideia, eu já respondi, mas acho que vai dar certo. Pode ser uma função, então, que não recebe nenhum argumento. Nenhum argumento? Não recebe nenhum, e ela retorna, sei lá, a soma de 2 identidades. Cuidado, se ela não receber nenhum argumento... E ela retorna uma função... Não, peraí, se ela não recebe nada, ela não consegue retornar nada, ela não consegue ser chamada.
Talvez você quis dizer de identidade zero? Isso, identidade zero. Nesse caso, vou lembrar, ela recebe o unit, a tupla vazio, que é o único membro do unit. Ok, fala. Ela recebe isso. Certo? Ela vai retornar uma função que vai ser identidade mais identidade. Ou seja, vai ser uma função, a soma com 2 buracos. E cada buraco vai retornar a identidade. Mas ela não tem função de 2 buracos. Como vou chamar isso se ela só é chamada assim? Se ela, qualquer função que é de identidade zero, ela só pode retornar uma coisa. Porque, como ela vai variar? Por causa da universidade, ela tem uma coisa no domínio dela. Então só vai ter uma saída. Ela tem um mais? Ou Quem? Na tua linguagem? Você tem acesso nessa ideia, que eu peguei como exemplo que ele soma apenas, mas é uma função primitiva. Você pode chamar essa ideia. Eu poderia então poderia fazer, em vez da F receber o 5, ela só receber nada. E retornar o D. Então, minha F nesse caso seria do unit, certo? Ok, para? O N ao quadrado. Para o N quadrado. Ok. Quadrado para o N, no caso. Ah, ok. Não, mas olha, você já usou aqui a verdade 2. Ok? Faz sentido? Não, não pode. Ok. Como? Sim, sim. É f de x que retorna lambda de x mais... Ok, começamos muito bem. F de x, ela retorna o quê? Lambda de? Lambda de y contínuo x mais y. Certo, o d é xy, certo? O que eu chamei de mais. O d seria a operação primitiva que você tem. Vamos ver essa ideia da Karine. Se eu definir dessa maneira, ela não roubou porque ela não construiu nenhuma função de realidade 2 ou mais. E agora a pergunta é se ela consegue calcular os 5 ou 6 para nos impressionar. Aí ela vai fazer o seguinte, f de 5 do 6. Vamos ver isso, quanto que é. Primeiramente, eu preciso substituir calcular essa parte. Isso está terrível. Olha lá. O f de 5 é o quê? Segunda definição dela. Seria o lambda y d de 5y. E em tudo isso, eu vou aplicar o 6. Mais um cálculo para fazer então. Tudo isso é o quê? D de 5, 6. Eu vou ver na minha tela 11. Eu vou jogar isso na cara do meu amigo que falou que não conseguiu fazer isso. Bem, muito bem, a definição corretíssima. Vou escrever agora o que acontece se alguém quer tentar definir essa coisa na linguagem que ele trabalha, se ela suporta higher order. Por exemplo, Python, por exemplo, é higher order. Você pode escrever exatamente essa ideia em Python, até sem lambda. Você vai precisar abrir um certo def dentro do teu def. Mas seria bom começar a brincar com as linguagens que entendem melhor esses conceitos. Vamos lá então ver quais são os processos que temos. Eu tenho ok, onde vou escrever isso? Vou escrever assim. Eu tenho 2 processos. Um é chamado Karen. Desculpa, não consigo pronunciar isso porque eu sou grego. Kari. E Kari vem em homenagem do Haskell Kari, que ele foi um dos primeiros que trabalharam bastante com isso. Não foi o primeiro, mas o nome ficou lá. Aí, inclusive, a própria Haskell, a linguagem, é homenagem do mesmo cara. Haskell foi o primeiro nome dele, Kari foi o sobrenome dele. Agora a pergunta é, qual seria o tipo da Kari? A Kari é aquela que currifica, ou seja, aquela que pega coisas de realidade 2 e ela vira coisas de higher order. Então, qual seria o tipo aqui, o domínio da Kari? De onde para onde? Não, peraí. Quero o domínio da Kari. O que tu tentou descrever foi toda coisa, todo tipo. Eu vou escrever o domínio aqui ou o domínio lá, certo? Como? Não quero trabalhar só com naturais, seria perfeito. Então, no caso geral, seria uma coisa de A cruz B para C
e vou botar isso em parênteses para ter certeza que eu de boas, e ele transforma essas entradas que tem essas funções que tem esse tipo de coisa para que coisa? De A para B para C. E agora a minha pergunta é, se eu não fazer algum acordo com vocês de onde que associam os setinhas, aqui eu estou roubando, porque aparecem 1, 2, 3 setinhas sem parênteses. Então eu tenho, o que eu escrevi até agora, sem esses desenhos grandes, foi C, parêntese, e agora aparece setinha A, setinha B, setinha C, e eu estou bugado. Acho que é mais de B, né? Um segundo. Então, aqui a pergunta seria, vamos dizer que é fácil entender que toda essa coisa aqui está em parêntese, ok? É daqui para cá, certo? É daqui para cá o oposto. Aqui a pergunta seria, o que tu quis dizer com de A para B para C? Tem duas opções. Segundo, é uma coisa que recebe azinhos e transforma em funções que recebem Bzinhos e retornam Czinhos? Ou é uma coisa que recebe funções de A para B e transforma para Czinhos? A primeira. Seria assim mesmo. Ok. Realmente o tipo correto é esse. E a gente concorda que vamos fazer um acordo que sem parênteses associa na direita. O que significa que um operador qualquer, coração, associa na direita ou na esquerda? Vou voltar para falar sobre isso daqui a pouco. Vamos terminar essa ideia. Mas lembrem para mim, porque quero voltar nesse assunto, o que significa. Então, agora, meu problema é definir, meu problema é entender o que a Karine falou, ok? Ela falou bem, mas a gente precisa entender porque não é tão fácil pensar nisso. E vou mostrar para vocês uma maneira talvez nova de programar, ou de pensar, ou de definir funções. Programar e definir funções devem ser já bastante relacionados. E espero que a gente esteja entendendo que tem mais e mais conexões entre programar, definir programas, e provar, demonstrar teoremas. Moisés? Aqui eu considerei óbvio que tem parênteses aqui, tá? Aqui, assim, tá? Okay. Vamos dizer que podemos concordar que o cross tem precedência maior, mesmo que nunca falei isso, tá? Espero que ninguém pensou que seria na outra maneira. Talvez vou enfatizar isso de uma maneira esquisita, mas não. Eu confundi com o seu livro hoje sobre aquela função apply, que você pegava uma função e... Sim, lá tenho parênteses, com certeza, né? Se não tenho, preciso botar. Vamos voltar na apply depois também. Então, bora lá. Meu objetivo é definir a Karen, certo? Para definir uma função, eu preciso falar qual o tipo dela. Qual o tipo dela? Tá lá, ok? Ela é de A cross B para C, para A cross, para B para C. Ok, é isso que eu preciso fazer. Posso parar aqui? O que falta? O que ela faz? O comportamento, certo? Agora, vou começar definindo a pela, blá blá, aí vou começar a escrever. Karen B. Agora é o meu primeiro passo produtivo e divertido em programação. A coisa mais legal e a mais importante é escolher nomes bons. O Karen eu já escolhi para vocês. Agora eu preciso de um nome bom para que coisa? Para a entrada da Karen. Padrão seria X, Y, entradas. Quem falou F? Okay, Maurício pensou, peraí, faz sentido, bem mais sentido, denotar minha entrada por Fzinho, porque assim eu vou lembrar que é a funçãozinha que você pegou aqui. Nesse sentido, uma notação bem melhor essa do que X. Não que seja errado, mas me importo muito com as escolhas dos nomes. Então, ok, terminei? Não, preciso falar com que essa coisa é igual. E, antes disso, quais são as coisas que tenho na minha disposição? O A, o B e o C é nada mais. Assim que eu estou aqui eu estou entrando no corpo da minha função, certo? Assim que eu estou entrando no corpo de uma função que eu estou programando, eu tenho acesso em que mais? Domínio e contra-domínio. Tenho, ok, certo? E o comportamento.
O comportamento é o que estou definindo agora dentro, né? Dá? Da própria entrada da minha função. No teu escopo, na tua programação, dentro desse escopo, começam a viver. Elas nascem aqui, elas começam a viver aqui, fora do teu corpo, já morreram, certo? Então aqui, isso seria o quê? Dentro, a partir desse ponto, eu tenho acesso a mais um dado, que seria AF, só que agora eu vou precisar anotar qualquer coisinha com seu tipo. Isso vai me ajudar. AF é que tipo de coisa? É de? Ok. Eu tenho então, a partir desse ponto depois, eu tenho acesso a uma certa F, e essa F é de A cruz B para C. Perfeito. Qual é meu dever aqui? O que eu preciso produzir? Que tipo de coisa? Certo? Ok. Então, meu alvo é o quê? Produzir algo do tipo A para B para C. Faz sentido? E nos meus dados, o que eu tenho? Perfeito. Ok. Como a coisa que quero produzir aqui é uma função, como posso já começar aqui? Lambda xzinho, poderia usar A também, faria sentido total. Lambda y poderia usar também. Ah, está falando para depois? Calma. Tá? Começando com lambda x, agora vou fazer a mesma pergunta. Qual a minha obrigação agora? Que tipo de coisa preciso botar aqui? Recebendo um xzinho, e antes de responder isso, o que eu ganho a partir desse ponto e depois? Não apenas x, o x que é de tipo A. Certo? Porque ela é uma função de A para B para C. Ou seja, a obrigação dessa função que eu estou querendo definir aqui é produzir esses bichinhos dados A. Alguém poderia falar, como você sabe, sei lá, que o A não é vazio? Como você sabe que o X está no A? Olha, minha função tem a obrigação de criar uma certa coisa, dada outra coisa. Eu vou denotar, então, a coisa que ela vai receber com X. Eu tenho certeza que X é de tipo A, porque esse é o tipo da minha função que eu estou definindo. Então, minha obrigação é demonstrar como que eu vou criar agora um tipo de quê? Que tipo de coisa aqui? Uma função de B para C. Ok? Só que dentro aqui, meus dados acumulam, certo? Esse é um subscopo dele, ele vai herdar. Ele vai herdar. Sabemos como funcionam os escopos, né? Os escopos. Aí, aqui dentro, então, além disso, eu tenho mais um dado. Esse. Ok. E a pergunta é, como que eu vou começar aqui a construir essa coisa? Vou falar para ele, preciso construir uma coisa que transforma Bzinhos para Czinhos. Então, como vou começar aqui? Lambda y. E agora a mesma pergunta. O que eu ganhei a partir daqui? Um yzinho que pertence ao B. E qual a minha obrigação? Opa, aqui já não tinha atualizado isso. Agora a minha obrigação é produzir o quê? Um Czão, certo? Então agora meu alvo é construir uma certa coisa desse tipo. Calma. Vamos ver o que eu tenho nesse momento. E qual a única regra de inferência que a gente tem para tipagem de funções? É que cada vez que você tem... Preciso escrever isso em uma outra cor, talvez. Cada vez que você tem uma f de x, não presta, de x para y, é cada vez que você tem um xzinho de tipo x, você pode inferir o quê? F de x? É isso. Você pode inferir que o f xzinho é de tipo yzão, certo? E é essa a única coisa que temos como inferir coisas com funções. Então vamos lá. Eu posso usar o que eu tenho para produzir um C? Se eu te cobrar, falar como, você vai acertar. Mas diretamente não tenho ainda, porque o único produtor de Czinhos que eu tenho é essa coisa.
e ela precisa coisas de A cruz B, e por enquanto não tenho coisa de A cruz B, mas, dado o fato que o X é A e o Y é um B, o que eu posso inferir? X, Y, tem que A cruz B. Faz sentido isso? Ok, então, acabei de ganhar uma certa coisa de tipo A cruz B, vou usar na outra, para respeitar a ordem lá. Então, junto com o que ele vai me dar o que eu quero? Com o fato que a F, então, é desse mesmo tipo. Opa. Para C, eu posso concluir que e era exatamente o que estava procurando. Uma coisa impressionante é que Karine, talvez sem perceber, ela fez tudo isso na cabeça dela. E ajuda bastante a escrever essas coisas, porque é como se você tem um compilador muito no teu lado para te ajudar a criar o tipo dos valores que você está querendo criar. Faz sentido o que aconteceu? Bem, agora vou apagar tudo isso. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Ok. Então, se eu pensar que minha operação original era de naturais, cross naturais para naturais, ou seja, uma função binária daquelas que estou acostumado a usar, aridade 2, qual seria o tipo da carry maisinho? Seria naturais. Naturais para Certo. E como vou chamar essa coisa? Se eu dar um nome para ela, maisinho linha, eu vou chamar ela assim, maisinho, ou sei lá, maisinho num ciclo. Então, ela seria maisinho de 2, é tudo isso de 3, é igual 5. Faz sentido? Agora, imagine a mesma coisa, a ideia você pode fazer para qualquer aridade, certo? Se tem aridade 5, você vai pegar uma coisa e retornar uma função, que vai retornar outra função, que vai retornar... E por aí vai. E ninguém merece escrever todas as parênteses, então a gente acorda, na verdade, que a aplicação associa na esquerda e as setinhas na direita. E isso vai me permitir escrever setinhas assim e escrever a coisa assim. Então vamos ver a aplicação. Vou denotar a aplicação agora com A. Mas a gente nunca escreve esse símbolo. A gente denota a aplicação com justa posição. Fx. Ou F parênteses x, no pior dos casos. Aí essa vai ser associa na esquerda. E agora vou abrir uma parêntese para falar o que significa que uma operação associa num lado ou associa no outro. Importante coisa para entender é que afirmar que uma operação, ou setinha, associa na direita, ou afirmar que a aplicação associa na esquerda, não é uma afirmação matemática. Ninguém pode falar para mim isso é falso, ou ninguém pode me cobrar para demonstrar isso. Se eu falar que a minha operação, vamos dizer que eu tenho uma operação maisinho, ciclinho, ou coração. Se eu afirmar que essa operação é associativa, isso quis dizer que para todo x, y é z, o x coraçãozinho y coraçãozinho z é igual ao x coraçãozinho y coraçãozinho z. E essa é uma afirmação matemática. Alguém pode falar, peraí, como você sabe disso? Demonstre. Ou pode falar, discordo por causa daquele contra-exemplo, sei lá o quê. Isso é uma proposição mesmo. Falar que, agora que essa operação associa na esquerda ou na direita, não é uma afirmação matemática. Ela apenas está falando algo sobre a sintaxe. Ela está dizendo que quando vou escrever sem parênteses, quando vou escrever essa expressão, essa vai ser
sintaticamente falando, tá? Não apenas igualdade, vai ser o x na esquerda, vai ser o x coração y e depois coração z. E se eu falar que ela associa na direita, quer dizer que quando você vai escrever sem parênteses, implicitamente as parênteses todas acumulam lá à direita. Faz sentido o que eu falei? Então, nesse sentido, se alguém falar para você, peraí, o maisinho associa onde? Você pode responder, não importa, porque a operação é associativa, então escolha qualquer coisa, mas faça uma escolha. Agora, sobre as setinhas, importa definir uma coisa, porque não é uma operação associativa. Então, se a gente quer nos permitir escrever isso, precisamos concordar e acordar onde que associam isso. Então, a gente escolhe que essa associa na direita, escolhe que essa associa na esquerda, e isso é a escolha óbvia, a escolha natural para fazer, se você quiser acabar escrevendo coisas assim. Então, nesse estilo cuificado, quando quero chamar uma função de quatro argumentos, vamos dizer que ela recebe 4, ou recebe 3 naturais e retorna um real. Aí, o tipo dela ia ser esse cara aqui, que é muito mais fácil escrever do que ficar botando parênteses. Ou seja, ela é uma função de naturais para naturais para naturais para reais. E para chamar essa coisa com 3 argumentos, eu ia escrever f de 1, 2, 1, e isso ia dar para mim um certo real como resultado. Porque aqui, o que é implícito aqui são as parênteses na direita, aqui tudo que eu vou botar aqui é implícito, e aqui as parênteses são implícitas na esquerda. Mas é bem mais legal, bem mais legível escrever isso sem parênteses, assim que você vai se acostumar, fica extremamente natural. E como o cara que trabalha com aridades lá, ele ia escrever que a f dele era de n cross n cross n para reais, e ele ia chamar isso escrevendo f de 1, 2, 1, blá. Faz sentido? Ok, falei. Mas tem diferença desses dois? Não, essas duas funções são bem diferentes, até os tipos deles são diferentes. O domínio dela é o produto cartesiano de 3 conjuntos, o domínio dela é os naturais. Eu não entendi por que então esse aqui recebe 3 argumentos. Quem? À esquerda. Na verdade, ela recebe só um. Olha, ela recebeu só um. Mas a pergunta é, esse bichinho agora, que tipo de coisa é? É a f, onde ela já recebeu o argumento dela. Então, essa coisa que eu sublinhei é esse tipo de coisa. E olha o que acontece nela. Ela recebeu mais um argumento, ou 2. Mas assim que ela recebeu esse 2, quis dizer que ela recebeu o seu argumento. Então, até aqui seria uma função de... seria de n para n para r. Não é? Porque a f era tudo isso, mas você deu o argumento dela, então ela virou isso. Agora a pergunta, nessa coisa que é desse tipo, assim que você vai dar o argumento dela, ela vai virar que tipo de coisa? Sim, porque ela recebe... Pense nisso. Associa tudo isso aqui associativo na direita. Ou seja, essa coisa nova, essa coisa que tem aqui, é uma função de naturais para esse bicho. E ela recebeu um natural. Então, tudo isso é o lado direito dela. E agora, o que aconteceu nessa coisa? Ela recebeu um natural. Então, toda essa coisa vai virar um real. Faz sentido? Faz sentido? Ok. Então, é muito útil escolher a associatividade direita nas setinhas e a associatividade esquerda na aplicação de funções. Porque ela me permite escrever nessa maneira sem me preocupar com coisas azuis. Faz sentido? Ok. Bem. Ok. Estamos bem de hora. O Ankaring vou fazer em
velocidade 5, tá? Bora lá. Não quero perder tempo com isso. Mas vocês precisam fazer isso com certeza com calma em casa. Então vamos ver se alguém poderia emular o que a gente acabou de fazer com codificação. A primeira coisa seria, qual é o meu tipo? Perfeito. Agora, como vou começar a minha definição? Qual seria um nome bom agora para o meu argumento? Efisão é um pouco melhor que efizinho. Só porque me lembra que é de higher ordem. Mas não é uma coisa obrigatória. Primeira pergunta. A partir daqui, o que eu ganho? O que é essa efisão? De A para B para C. Perfeito. O que eu preciso produzir aqui? Ok. E na minha disposição tenho um X a partir disso. Como vou começar? Ok. Eu permiti isso, até defini essa coisa, talvez, a notação, mas quero ficar chato agora. Não quero permitir que meus lambdas pegam coisas estranhas, compostas por outras coisas. Eu quero... vou permitir apenas variáveis depois do lambda. Então, W foi legal. Ou T por causa dupla, ou W porque duas coisas. Gosto das duas. Lambda T. Então, a pergunta é, o que eu preciso produzir aqui? Um C. Mas, a partir daqui, o que eu mais tenho? Que é uma coisa de tipo A cross B. Quero ver agora quais são meus dados. Eu tenho uma F que produza produtores de Cs. O que eu mais tenho? Um T que é de tipo A cross B. O que eu quero é um C. Onde que eu vou achar esse C? Logo. Como? Não posso dar na F nada, porque eu não tenho nenhuma coisa no A. Mas você pode aplicar a função alt-left. Perfeito. O alt-left ou first, tanto faz a notação, certo? Alt-left, first. O first de T é que tipo de coisa? Pronto, a partir disso, então, eu sei que o first de T é tipo A. E a partir da mesma coisa, é um belo momento, provavelmente vou precisar aplicar o second também. Mas vamos deixar para quando esse momento chegar. Então, o que eu tenho aqui? Como vou continuar agora? Eu tenho um produtor que receba e cria esse tipo de coisas. Eu consegui um azinho aqui. Então, o que eu poderia fazer é, olha, como a efisão é de A para B para C, e como o first não, aqui está errado, galera. Ninguém está me ajudando. Por quê? Aqui é o first de T. Okay? Provavelmente é o que o Moisés falou. First de T é tipo A. E como o first de T é de tipo A, o que eu posso inferir? O F de quem? F de quem? First de T, certo? Ok. Isso. O F de first de T é que tipo de coisa? B para C. Ok. E agora? Eu gosto de usar isso para inferir algo, mas para inferir algo eu preciso um Bzinho. O second T é um Bzinho. Preciso justificar isso. De onde? Do fato que o T é A cross B. Então, aqui seria do fato que o T é A cross B. Então não preciso mais isso. Ok. E... perfeito. E agora?
Então, essa coisa aplicada no... Aqui. O f de first de t, second de t... Opa. Que tipo de coisa é? C, que maravilha. Eu produzi o que eu queria. Então, aqui, eu ia escrever tudo isso. Ok? Agora, o que Tirone começou a falar lá, se eu poderia escrever isso, que em geral eu posso, ia acabar sendo bem mais legível, seria apenas f, x, y. Fzão, x, y. Certo? Porque o xzinho tem isso. O que acontece aqui é... Tá, vamos deixar isso para outra vez. Ok. Eu vou pagar logo, porque minha ideia é que vocês vão resolver isso sozinhos em casa. E vocês vão ter que fazer a outra coisa, o Kari também em casa, para entender essas ideias bem. Mas entendemos, espero, pelo menos, até um certo ponto, o que seria a cookificação e a descookificação, talvez. Bem. E agora vou entrar num assunto que a gente meio ignorou, mesmo que a gente usou muitas vezes. Eu vou querer provavelmente um pouco mais espaço que isso. Sim. Então, o assunto se trata de definir uma outra maneira de definir funções que a gente fica usando o tempo todo, chamado definir recursivamente. Vou alterar aqui. Pronto. Aí, vou começar com os exemplos que eu espero que vocês vão aceitar como definições de funções. Aí começo com um A de n para n. Sempre aqui vai ser definida recursivamente pelas, ok? Esse poeminha. Definida recursivamente pelas, e aqui eu vou escrever A de 0 igual a 1, A de n igual a n vezes A de n menos 1. Para seguir o padrão que a gente já estava fazendo, não seria errado isso aí? Porque no caso, se der o n como 0, aí... Ok, sim. Observação. Aqui, da mesma maneira, quando você define funções sem recursão, é um implícito para todo x no seu domínio f de x, blá. E aqui isso fica implícito. Quando você define assim, se você não escrever nada, aqui é um implícito para todo n maior de 0 nesse caso. Ok? Faz sentido? Geralmente eu defino assim até. Escrevendo para todo n maior de... ou não? Não, n por n menos 1. Só que aí... mas concordamos que assim não tem nenhum problema, certo? Ok. Então, alguém chegou aqui, ele falou que ele definiu uma função recursivamente pelas, e deu essas equações. Outro cara chegou, ele falou, peraí, também quero. O b de 0 vai ser 0. O b de 1 vai ser 1. E o b de n vai ser b de n menos 1 mais b de n menos 2. O que está implícito aqui? Maior que 1, certo? E não maior ou igual, certo? Não a partir de 1, é maior que 1, estritamente. Ok. Outro cara chegou aqui. Concordamos que esses caras definiram umas funções aqui usando a recursão? Ok. Agora, outro cara, talvez vocês... Eu sei que vocês já encontraram essas duas especificamente também. Agora vou mostrar uma ideia que talvez vocês não encontraram, que é chamada recursão mutual. Agora eu vou definir duas funções, todas são de naturais para naturais. Eu vou fazer isso dando a recursão, as equações, em paralelo, tal que uma vai acabar chamando a outra. O f de 0, não, na verdade isso está errado. Vamos dizer que está um certo booleanos. E não importa qual é, só importa que tem dois membros que eu vou considerar false ou true. Então vamos dizer que tenho no true false mesmo. Okay. Então o meu codomínio tem esses dois bichinhos lá. Aí o f de 0, vocês imaginam que quiser f e o, imagina? Né? Ou não? Não? Par, ímpar, certo? Então o f de 0 vai ser o quê?
True. E o odd de 0, como? Even e odd, ou seja, par e ímpar. Aí o odd de 0 seria false. E agora eu vou falar que o even de n é igual ao odd de n menos 1. E o odd de n é igual ao even de n menos 1. Vamos ver como isso funciona. Espero que é meio óbvio que funciona. O even de 4, nesse caso, ou de 3, seria igual a quê? Eu espero que vai dar falso, né? Aí o even de 3 seria... Preciso isso também, né? Não terminei? Falso, certo? E, similarmente, se eu perguntar o even de 4, vai dar certo, certo? Ok. Então, esse cara definiu duas funções com recursão mutual, ao mesmo tempo assim. Maravilhoso. Oi. Eu podia definir aquela função característica com o subconjunto booleano? Perde 1 e 0. É a mesma coisa. Não importa. Não importa. Tá? Nem vamos usar um nome para esse conjunto por enquanto. Douglas. São duas perguntas, na verdade. Eu só posso fazer isso se o codomínio for um conjunto com 2 elementos e se não está faltando uma equação que... Não. Aqui poderia ser os próprios naturais. Você pode mexer. Eu escolhi essas porque é muito comum definir a par e a ímpar, cada uma em termos de outra, porque você precisa sem só uma base. Se você não quer definir essas duas ao mesmo tempo, você vai precisar de duas bases. Falar o even de 0 é true, o even de 1 é false, e depois o even de n vai ser igual ao even de n menos 2. Mas deixa isso por enquanto. Qual será a tua outra dúvida? Se não falta da equação que define o comportamento do odd. Comportamento do? Aqui. Tá, escrevi de uma maneira meio bugado. Tá? Odd de 0 igual a false. São 4 equações aqui. Okay? Ah, tá, ok. Sério? Ok, tá. Agora, próxima função que um cara chegou aqui para definir, eu quero que a gente assuma essa posição de um certo chefe e ele está recebendo essas definições supostas. Aí essa seria uma PEM de naturais para naturais. Agora essa vai ser meio diferente. O P de... Como definir isso? De x é log 2 de x se uma coisa, p de x mais 1 otherwise. Caso contrário. E aqui seria se o x é potência de 2. Tá? Não tem espaço para escrever isso. Mas supomos que a pessoa que definiu isso realmente escreveu lá se o x é a potência de 2. Ok. Aceitamos isso como definição de função? Também? Acontece uma coisa nova aqui que não acontecia antes. Qual é essa coisa? Como? Não entendi a primeira palavra. O branching, definir funções a partir de branching. O branching aqui? Não. Não, esse é o meu caso. Poderia todas elas definir como branching. Se o n é 0, isso não é uma diferença essencial. Mas na minha recursão acontece algo novo aqui. Que deve parecer estranho um pouco. Não tem uma condição de estado. Talvez, então, Douglas já tem umas dúvidas. Se o Douglas foi o chefe e chegou essa lista de equações, ele vai falar, peraí. Não. Ela não tem só um caso básico. Ela tem comportamentos distintos. A diferença grande é que ela chama ela mesma aqui, só que ela chama com um valor maior. E pode dar a ideia que essa coisa não deve ser aceita como função, mas para não ser aceita como função, Douglas deveria falar para mim, que eu defini essa, qual o problema? O que ela perdeu? Totalidade ou univocidade? O candidato aqui para testar a totalidade, talvez, para um certo x, ela nunca vai sair dessa viagem recursiva. Mas se eu perguntar, por exemplo, qual é o P de 5? É igual a quê? E isso é igual a quê?
E isso é igual a? E isso é igual a? E quanto é isso, galera? 3, ok? Ou seja, no 5 deu certo. Agora, isso não quer dizer que em todos vai terminar. Mas, por exemplo, se eu começar no 513, qual vai ser o valor final? Não, calma. O valor final? 10. Okay. O penúltimo aqui vai ser o log 2 de 1024, e isso é 10. Ou seja, ele também terminou. Posso argumentar como maneira informal e simples porque realmente essa é uma função e porque realmente termina, mesmo que tenha essa coisa que Douglas não gostou? Ou seja, o que eu preciso mostrar? Preciso mostrar que para qualquer entrada, um belo momento, ela vai cair numa potência de 2, e assim que ela vai cair numa potência de 2, ela vai retornar diretamente porque aqui não tem recursão. Então preciso apenas observar que as potências de 2 não tem maior. Não existe um máximo das potências de 2. Não importa quão grande número você vai escolher, ou ele é uma potência de 2, então eu acabei aqui, ou eu vou continuar andando e em um belo momento eu vou cair numa potência de 2, com certeza. Ok. Então aceitamos, mesmo que Douglas tenha esse problema, e faz sentido começar com esse problema. Agora, cada uma dessas coisas, mesmo que aqui o argumento não fica cada vez menor, em cada uma delas tem algo que fica menor. Nesses 3 casos, é o próprio argumento que fica menor, e isso garante que em um belo momento você vai cair no 0 ou no sei lá o quê. Aqui, não é o argumento que fica menor, mas se vocês pensarem, vocês vão achar realmente que em cada chamada recursiva tem algo que realmente fica menor, e em um belo momento esse algo vai ser 0, e nesse momento você vai cair. Não fale se você pensou, tá? Ok, agora, obviamente, nossa empresa aqui tem muito sucesso, e chegam mais a mais caras com as definições dele. Aqui chega esse cara falando, oi, eu tenho uma função f maravilhosa de n para n, definida recursivamente pelas... Só uma equação mesmo, essa aqui. Sim. E chega mais um cara, logo amigo dele, que ele fala, oi, eu também tenho uma função maravilhosa, melhor do que o meu amigo, que é definida pelas, recursivamente, de novo, pelas g de 0 igual a 1, g de n igual a g de n mais 1. E chega mais um cara que fala, oi, eu também tenho uma maravilhosa função, h de n para n, agora a minha definição é h de n calma, tem já 3 caras aqui com essas funções. Como parecem? Parciais. Ok, gostei da resposta. Vamos dizer que eu não falei nada de parciais. Então minha pergunta é se são aceitáveis como funções ou não. Bem, é o seguinte, se você falar para esse funcionário aqui que eu não aceito isso, ele vai falar, calma, eu vou te denunciar, né? Porque os outros caras lá fizeram o quê? Definiram funções de natureza de um conjunto, deram uma lista de equações, você permitiu recursão, chamar a coisa lá, você até permitiu recursão que chamou coisas até maiores. Qual o problema aqui? Não acaba. Como? Não acaba. Não acaba. Aí eu vou falar, mas o que significa isso? Mais ou menos é isso que quero entender. Quero entender bem o que acontece aqui. Um segundo. Quero entender o que acontece aqui que não acontece aqui. O problema é que muitas coisas que eu preciso falar uma coisa bem concreta. E muitas coisas que a gente vai falar vão acabar sendo verdade para as outras coisas que a gente aceitou também. Por exemplo, se eu não tivesse mostrado isso aqui, com certeza você ia falar, ela está chamando ela mesma como um argumento maior. Como se isso fosse problema. Mas isso não é um problema, porque ela também está fazendo isso e a gente aceitou. Chegam mais caras, obviamente. K, D e C. Temos mais umas funções para definir. Agora, a K é
K de 1 é 1. K de n é, de novo tem branch aqui, seria K de n sobre 2 ou K de n mais 1. A D seria de novo de naturais para naturais e seria a D de 1, desculpa, D de 0, né? K de 0 aqui. Acho que está errado esse lá. Não, estava certo. Estava errado. Aí. O K de 0 é 1 e o K de 1 é 1. O D de 0 é 1. O D de 1 é 1. E o D de N, de novo tem branching. E isso seria K de N sobre 2. K de N mais 3. Desculpa. Mas esse branch é... Eu preciso falar quais são os casos, tá? Estou devendo isso porque não tem espaço. Ok? Sim, aqui preciso falar algo sobre os casos. E a última seria C de N para N. Seria C de 0 igual 1. C de 1 igual 1. C de N, de novo branching. Aqui seria C de N sobre 2. C de 3 vezes N mais 1. Então, os casos que eu tenho aqui é se o N é potência de 2. Aqui também, se ele é potência de 2. Aqui eu tenho se ele é par. Ok? Agora, a pergunta é pensar, para cada uma dessas três, se você aceitaria essa, se você fosse o chefe para decidir, se você aceitaria essa como definição de função mesmo. E essa é a pergunta do Plicker. E as respostas possíveis são... A pergunta é quantas dessas a partir daqui. E pelo que entendi, essas três vocês falaram que não aceitariam. Ninguém. E faz sentido, mas a gente precisa discutir sobre isso. Agora a pergunta dessas três... Aí temos... a pergunta é quantas delas, você aceitaria? Não precisamos disso. Ok. Entendemos a pergunta? Quantas dessas três vocês aceitariam? Obviamente quero que vocês pensem por que também. Quem quer votar para sair pode votar. Ok, legal. Bora lá. Quantas supostas definições você aceitaria como definição de função mesmo? Obviamente, a resposta é de 0 a 3, porque eu só tenho 3 dedos. Ok?
Alguém que não foi escaneado? Karine? Pegou? Matheus pegou? Pegou. Ok, tem mais? Só queria ver, é interessante, as respostas concordam muito com a turma anterior, isso é interessante. A maioria falou duas, 15 falaram duas, 12 falaram uma, 7 falaram 3 e 2 falaram 0. Então quase, pelo menos uma, quase todo mundo quer aceitar. 2 bastante, 3 quase ninguém. Então, interessante isso. Vamos voltar na próxima aula, na sexta-feira. Não tem. A próxima aula vamos descobrir. Façam o homework, tá?